Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder entrevista o deputado federal José Medeiros e a nossa pauta hoje é o caos que se instalou em Brasília aí no último domingo com as invasões que ocorreram no Congresso Nacional, ao Palácio Planalto, ao STF, e agora qual será a repercussão política de tudo isso. Obrigada, deputado, por nos atender, e a gente já começa perguntando como é que está o clima em Brasília, como é que está o clima político. Brasília há algum tempo que os fatos se atropelam, né? E nesse domingo, a panela de pressão ela acabou explodindo. Os manifestantes que estavam a cerca de quase 10 quilômetros da Esplanada, eles desceram para fazer uma manifestação na Esplanada e caíram numa cilada, esqueceram que estavam mexendo com o PT, e caíram na mesma cilada que os manifestantes de 2013 caíram. Em 2013, várias cidades brasileiras começaram a se manifestar e aquilo se alastrou pelo país inteiro. E o PT não sabia o que fazer com aquilo, né? E, de repente, tiveram a ideia de infiltrar pessoas que quebravam vidraças, que tocavam fogo, que jogavam bomba. E, com isso, assustou os manifestantes. E dessa vez não foi diferente. Ali no Congresso, quando estava aquele povo todo ali, 3 ou 4 quebraram as vidraças lá, aquele negócio foi feito manada, né? E os manifestantes que até então estavam protestando de forma ordeira, caíram na esparrela de entrar. Quando entraram, viram o engodo que tinham caído. Tem vários vídeos deles protegendo aquelas relíquias lá da Câmara e tal. Mas, enfim, o fato é que parece que a coisa estava bem armada, porque logo em seguida o pool de TVs que apoiam o governo aí já começaram a chamar eles de terroristas, de golpistas, queriam derrubar o governo. E o circo está armado e agora a gente vê que abriu-se a porteira para uma verdadeira catarse de quebra institucional no Brasil. Você nota que um ônibus estava chegando em Brasília, isso depois das pessoas já estarem presas lá naquele ginásio, e tinha um ônibus chegando. A polícia pegou o ônibus, levou lá para o ginásio e prendeu todo mundo como se eles estivessem lá no dia da manifestação. Então, me parece, a avaliação que eu faço disso tudo é que a coisa estava toda armada, eles não tinham como agir com aqueles manifestantes porque eles estavam manifestando pacificamente. E a partir do momento que conseguiram um argumento, e as TVs dando aquele lastro para que a população fala, não, esses caras são terroristas mesmo, esses caras estão atentando contra o Estado Democrático de Direito mesmo, e aí você abre a porteira para você fazer qualquer coisa com aquelas pessoas, e não só com aquelas pessoas, mas com qualquer outro que se contraponha ao governo e contra esse Estado Democrático de Direito. E aí, não só contra essas pessoas, contra qualquer órgão de comunicação, seja qualquer rede social. Então, esse acontecimento de domingo, ele foi lamentável não pelas vidraças quebradas, porque vidraças quebradas em Brasília, o PT sempre quebrou. Invadir a Câmara, o PT sempre invadiu. Toca fogo em ministério, o PT sempre tocou. Invadir o STF, o MST invadiu. Então, isso não é o fato de falar que está acabando a democracia por isso, porque isso o PT sempre fez e não deu escândalo nenhum. O lamentável é que isso está sendo usado para, sim, acabar com a democracia no Brasil. O Código de Processo Penal, Márcia, ele está sendo rasgado. Nesse momento, nós temos um amontoado de crianças. Eu nunca vi crianças presas, Márcia. Crianças estão presas
lá nesse momento em Brasília, junto com idosos de 90 anos, passando mal, e a lei diz, você nota que qualquer bandidinho desses que furam as pessoas aí, que matam as pessoas por causa de tênis, os advogados de porta de cadeia soltam eles caso o flagrante não seja lavrado em 24 horas. Essas pessoas já vão para lá, já vai para 72 horas. Então, assim, eles estão sendo tratados pior do que qualquer traficante, pior do que... Então, essa é a situação que nós estamos vivendo nesse momento. Medeiros, você está apoiando quebradeira? Não estou apoiando quebradeira nenhuma. Eu estou dizendo que o que que está acontecendo no Brasil é uma coisa muito mais grave do que qualquer janela quebrada. O que está acontecendo no Brasil é que eles estão querendo colocar, agora sim, como o fim do mundo essas coisas, mas não colocam o que causou tudo isso aí. O que aconteceu? Termina a eleição. Uma das partes diz, doutor Alexandre, teve um problema aqui. E a lei ampara isso. Teve um problema aqui. Teve 2 tipos de urna. Um tipo de urna está dando um certo comportamento dos votos. Outro tipo de urna está dando um comportamento totalmente diverso. A gente quer uma explicação disso aqui. Porque tem 60 milhões de votos, tem 250 mil urnas que está com um número só e a gente não sabe de onde que são esses votos, de qual urna é. O senhor pode explicar? Foi isso que o PL pediu. Sabe o que ele fez? Ele mandou uma ação na lata, na hora, assim, sem ouvir a outra parte, que era o que o Código de Processo Penal manda. Ele teria que ouvir, mas não ouviu nada, ele simplesmente disse, isso é litigância de má-fé e está multado em 22 milhões, numa resposta jocosa, em alusão ao número do PL. Gente, isso é tocar fogo, Márcia. Não tem como a gente tratar também com normalidade essa questão do vandalismo que houve, né? Foi um quebra-quebra feio ali, né? Eu vou chegar lá. Um rastro de destruição em que ninguém saiu ganhando nisso, né? Você está corretíssima, Eu tô chegando no contexto que leva a isso. Então, você começa vamos dizer assim, a calar as pessoas, a desmonetizar as pessoas, a calar a voz delas na internet. Os congressistas que tentam falar alguma coisa, tira as redes sociais dele e você começa a totalmente... O rei sou eu, o Estado sou eu. Olha, isso começa a deixar as pessoas... E as pessoas foram para as ruas. De forma ordeira. E ficaram lá 40, 50 dias. Bem, meses. Eles resolveram descer. Mas aí é o que eu volto. Ali não teria nenhuma vidraça quebrada se dependesse dos manifestantes simpatizantes ao presidente Jair Bolsonaro. Não teria. Foram pegos, tem vídeos de sobra, mas isso ao ministro Alexandre não interessa, a polícia não interessa, e não interessa a essa narrativa nesse mundo de pós-verdade. E a pós-verdade, para quem está nos assistindo, eu explico, é aquela coisa onde eu defino um objetivo e a partir daí eu começo a correr atrás de fatos e coisa que confirme essa minha narrativa. Portanto, é o seguinte, eles já definiram que essas pessoas são golpistas e terroristas e eles não vão querer aceitar nenhuma tese que desconstrua o que eles já definiram. Então, eles já definiram que essas pessoas atentam contra o Estado Democrático de Direito e acabou. Isso por uma série de coisas. A Globo, pelo interesse dela, de sustentar esse governo, porque vai render dinheiro, o UOL também, e por aí vai. Outros, os colunistas lá do UOL, porque são militantes do PT, e tanto vai. Aí chegamos a quebra-quebra. Volto a dizer, como é que funcionam esses quebra-quebras?
Isso se chama ataque de falsa bandeira. Em inglês, eles chamam de false flag. O que ocorre? Você tem uma multidão que está ali ordeira. Aí, um gaiato vai lá e joga uma pedra numa vidraça e diz, vamos invadir. 2 ou 3 entram e a multidão acaba entrando. É assim que o PT faz. E aí, o que ocorre? Ocorreu aquela barbárie totalmente reprovável. Totalmente reprovável, por quê? Você não precisa daquilo. Olha, a foto das pessoas na rampa, a foto das pessoas no espelho d'água estava bom demais. Aquilo ia rodar o mundo inteiro e era com certeza uma demonstração de insatisfação. Mas não. No momento que aconteceu aquilo, era o que o PT precisava, era o que o Alexandre de Moraes precisava. Eles devem estar comemorando com champanhe aquilo. Entendeu? Eles conseguiram o intento. E o Gilberto de Carvalho prova mais uma vez de que eles são extremamente competentes. E aí eu digo o seguinte, só para explicar, quem é Gilberto de Carvalho, gente? Gilberto Carvalho foi chefe da Casa Civil do Lula. Esse cara, junto com Zé Disseu, junto com Zé Genuíno, esses caras vêm desde a juventude que eles fazem esse tipo de coisa, de manifestação. Então, esse povo todo que está se manifestando lá, que hoje estão todos presos num ginásio, coitados, colocar eles para enfrentar o PT é quase como colocar o time de jardim de infância para enfrentar o Real Madrid. Por quê? Porque são pessoas de ordeiras, pessoas que estão ali buscando verdade, defendendo família, contra bandidos velhos, contra ladrões velhos. E não é ladrõezinhos aí de alguma facção que roubam um banco aí, 10, 20 milhões, não. São bandidos que roubaram bilhões e que querem ficar lá para roubar bilhões. Então você imagina o que eles vão fazer com esse povo. Você consegue imaginar que a polícia ia dar conta de prender milhares de sem-terra, milhares de petistas, como a polícia chegou lá e prendeu todo aquele povo e está todo mundo lá no ginásio quietinho? Não ia, por quê? Porque aquelas pessoas não são bandidos, são brasileiros, são pessoas, senhorinhas de 90, 60, 80 anos, crianças lá, são pessoas trabalhadoras que simplesmente estavam lá em busca dos seus direitos, em busca do direito de se defender, em busca do direito de ter uma religião, em busca do direito de ter a sua liberdade de expressão. São pessoas que querem direitos básicos de uma sociedade, mas não são bandidos. Não são baderneiros. Infelizmente, vão levar esse rótulo. Que agora ficaram desacreditados, né? Esse movimento, o contrário à eleição do presidente Lula, ficou desacreditado agora, né? Ficou rotulado como vandalismo e, como o senhor disse, até terrorismo, né? Márcia, para as pessoas entenderem como é que o PT é competente. O PT mente bem, rouba bem e sabe exercer o poder muito bem, de todas as formas possíveis. Por quê? Vamos trocar. A minha geração, principalmente, tinha aquelas brigas de escola. Discutia dentro da sala de aula, te pego lá fora, espera lá fora, aí tinha aquela briga lá no portão da escola. Você deve se lembrar, as meninas não brigavam, mas assistia a briga. E aí, o que acontecia? Os meninos saíam na porrada, mas, principalmente aqui no Brasil, tinha uma certa regra. Não valia dedo no olho, não valia chute em certas partes, ou seja, valia quase tudo, mas não valia... se puxasse o cabelo, era chamado de mariquinha depois, não valia puxar o cabelo. As meninas valiam, na briga das meninas valia, mas nos homens não valia. Então, assim, tinha certas regras. Briga com o PT não tem regras. É dedo no olho, chute em todas as partes. Esse é o PT. Então, quem for enfrentar o PT tem que saber disso. Infelizmente, essas pessoas todas que estavam lá e que estão se manifestando,
conhece o PT só da TV, e deles se manifestando e deles se comportando como pessoas boas. Porque o PT, é importante a gente entender o PT. O PT, eles se colocam quase no papel de Jesus Cristo. O que o PT defende? Ele diz o seguinte, praticamente: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que ocorre? Eles defendem. Por que eu digo isso? Porque eles defendem todas as minorias. Eles vão lá e pegam a bandeira das mulheres, dos negros, que agora eles não é mais negro, eles dizem que agora é preto. Quando eu era pequeno, chamasse alguém de preto, eu dava porrada. Mas agora mudaram. Eles pegam as bandeiras dos gays. Eles pegam a bandeira de quem tiver na minoria. Para dizer o seguinte: eu sou bom. A bondade está comigo. A bandeira dos pobres. E dizer o seguinte: coitado de vocês. Os ricos estão acabando com vocês. Dos empregados, eles pegam todos isso e dizem: seu patrão é um vilão. Eu sou bom. Então, o PT é esse. E o brasileiro conhece esse PT. Ele não conhece o verdadeiro PT. Porque o verdadeiro PT, ele está se linchando para todas essas pessoas. Sabe por quê? O PT, a causa do PT verdadeira, Antônio Carlos Magalhães dizia qual era: é o dinheiro, é o poder. Porque eles querem um poder para dominar a América Latina toda. Eles querem o poder para que eles fiquem lá. Não é para desenvolver a sociedade, não é para que os pobres possam comer. Eles estão se lixando para os pobres. Dê uma olhada em Cuba. Eles querem o poder simplesmente para eles. Então, o que ocorre? Para que as pessoas possam entender o PT. O PT é simplesmente um parasita, como todos esses partidos de cunho socialista, que quer o seu dinheiro. Quer o dinheiro do Conexão Poder, quer o dinheiro da Márcia, quer o dinheiro de todos que estão nos ouvindo. Para eles. E você que se dane. Mas eles, a fachada deles é de bom moço. Então, e que defendem a democracia. Mas eles são tão hábeis que, veja só, eles conseguem nesse momento, eles falam que defendem os velhinhos, que defendem os direitos humanos, que defendem as crianças, que defendem os negros, que defendem os gays. Nesse momento, lá dentro daquele ginásio, tem crianças, velhinhos, tem todo tipo de gente. Gente, vocês conseguem imaginar se o PT tivesse fora do poder e qualquer outro governo colocasse mais de 2.000 pessoas num ginásio quente, sem comida, sem água, crianças inclusive, vocês imaginem o que é que o PT estaria fazendo? Pois bem, eles não estão nem aí, Márcia, para os direitos daquelas pessoas. Aquilo lá é um caso clássico de direitos humanos. Eles não estão nem aí. Eles dominam a Comissão de Direitos Humanos lá da Câmara. Você acha que eu consegui que eles fossem lá? Não consegue. Por quê? Porque aquelas pessoas, eles definiram elas como terroristas. Então, a verdade do PT é a que interessa para eles. Eu fiz todo esse discurso sobre o PT para que as pessoas entendam o que está acontecendo. O que está acontecendo nesse momento é uma verdade, aspas, criada por eles, e essa verdade é a que vai ficar, porque eles detêm os meios de comunicação. E é importante que as pessoas entendam que nós estamos no meio de um golpe de Estado, muito bem orquestrado, porque quando eles foram tomados de surpresa e perderam o poder, eles acordaram e falaram: nós vamos retomar de volta. E a partir de fevereiro eles começaram com o golpe de Estado. De que forma? Com os meios de comunicações, com o judiciário, com o Ministério Público, com tudo que eles, com os intelectuais todos, com o aparato de cultura. Isso sim é um golpe de Estado moderno. Todos os dias os militantes colunistas deles. Então você vai formando a cabeça das pessoas. E não importa o que o governante faça, está errado. Não importa o que o governante faça, está errado. Por exemplo, terminou essa pandemia, cada governo, até hoje,
Mato Grosso, por exemplo, tem 1 bilhão no caixa. São Paulo tem 5 bilhões no caixa. Na saúde, ainda tem. Não tem nenhum estado nesse momento, e eu olhei recentemente lá no SUS, não tem nenhum estado, Márcia, que tenha menos de 500 milhões na saúde no caixa. Foi isso que Bolsonaro mandou para os estados. O que é que o governo diz? O Brasil está quebrado. Os estados estão quebrados. Bolsonaro é um genocida porque não cuidou da saúde do povo. Márcia, os estados não conseguiram nem gastar o tanto de dinheiro que veio. Então, não importa o que você faça, o importa para eles é a verdade que eles contam, e eles detêm os meios de comunicação. Deputado, aí sobre o saldo desses atos, aí, desse quebra-quebra, desses atos de vandalismo aí no domingo, a gente já vê aí analistas apontando o aumento da popularidade do Lula e uma queda drástica da popularidade do Bolsonaro. O senhor, como parlamentar da direita, o senhor acredita que isso pode respingar também sobre a direita, tirando credibilidade dos parlamentares da direita, da atuação dos parlamentares da direita? O plano é esse. Na verdade, eles queriam acertar bem o Bolsonaro, porque o plano deles com o Bolsonaro é o seguinte: acabar com o legado do governo dele, dizer que o governo foi uma porcaria, provar através das mentiras todas, a ponto do cidadão médio que assiste a Globo e que fica com aquela lavagem cerebral, Globo, CNN, essa turma toda, que eles ficam uma verdadeira lavagem cerebral com aquela manchete lá, golpistas e tal. Então, a partir dessa lavagem cerebral toda, eles querem, primeiro, acabar com o legado do governo. Aí o cara vai falar, realmente, esse governo foi uma porcaria. 2, acabar com a reputação de Bolsonaro, e logo, logo eles vão arrumar um crime para ele, talvez seja até desses atos, jogar que ele arrumar um jeito de ligar eles a essa quebra-quebra, atos que o próprio PT fez. E aí, a partir do momento que acabar com a reputação dele, prendê-lo, e, lógico, responsabilizar a todos nós da direita por atentado ao Estado Democrático de Direito. Essa é a linha que nós estamos caminhando. Por quê? Porque o PT voltou diferente. Quem acha que o PT voltou como daquela vez, não voltou. Eles agora voltaram para sim, para domínio, eles querem ficar absolutamente. Eleição daqui para frente no Brasil, a continuar desse jeito, vai ser só pro forma, como é na Venezuela. Então, não é que você me pergunta, isso respinga na direita? Não, isso afoga a direita. Porque quando você não tem, quando um lado tem a lei, os rigores da lei ao favor dele, e o outro lado está manietado pela falta de direitos, pela falta de garantias, isso é uma luta inglória. Agora, eles estão levando o país, eles estão subestimando o Brasil. Você não consegue manietar um país desse tamanho, porque, não se engane, nós temos o maior agronegócio do mundo. No momento que eles estão fazendo isso, eles estão acabando com a economia, porque você não faz isso sem efeitos colaterais. Ninguém vai investir num país com um grau de conflagração desse. Então, no momento que você começa a fazer esse tipo de patifaria, a Globo consegue enganar os incautos, os mais incautos aqui. A mídia, quando eu digo a Globo, mas eu estou falando esse consórcio que se alinhou para enganar a população brasileira. Que aí inclui Folha e a turma toda. Então, o que ocorre? Eles conseguem enganar o público interno, mas o investidor, o acionista, ele olha números. Então, esse cara, no momento que ele vê que no Brasil não tem segurança jurídica, ele não vai investir aqui, Márcia. No momento que ele não investe aqui, não tem dinheiro para o PT financiar o butim, a gastança. O que ele tem que fazer? Ou imprimir dinheiro, que gera inflação, ou tomar dinheiro emprestado com juros
altos, que eleva o juro aqui, e aí dana a economia também. Resumindo, ele dana a vida de muita gente grande. Então, o que ocorre? Esse é o efeito colateral. Vai subir a inflação, vai arrebentar com tudo. Então, não pense que ele não pense que os adversários dele serão só o pessoal da direita, o pessoal que faz que está fazendo a política. Boa parte da população brasileira vai se juntar, com o tempo se rebelar contra isso, porque vai ficar impossível de se viver com esse tipo de comportamento totalitário do PT. Aqui não é a Venezuela, aqui não é a Argentina. Esse povo brasileiro aguenta até um certo limite, mas quando explode é uma coisa descomunal. O PT vai ter uma surpresa se não voltar ao caminho da democracia. Deputado, o senhor falou aí do agronegócio e eu gostaria de aproveitar esse gancho. Nós temos aí um ministro de Mato Grosso, né, no comando do Ministério da Agricultura, que é o Carlos Fávaro, que era senador e agora passa a ser ministro. Ele, quando assumiu, tomou posse, colocou que a missão dele seria pacificar o agronegócio, né, o agro, até porque a maioria estava apoiando a reeleição do Bolsonaro e não a eleição do Lula, né? O senhor acha que isso vai ser possível? O senhor acha que nós vamos ter aí uma boa gestão? O que o senhor avalia? Não, tudo é retórica, né? O Lula também está falando em pacificar o Brasil, o Flávio Dino também, né? Todos eles falam em pacificar o Brasil e, ao mesmo tempo, as ações são totalmente diferentes, né? É mais ou menos assim, a democracia, a pacificação é assim, louva-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O próprio Fávaro se trai quando ele fala em pacificação. Ele fala em pacificação, mas já dá uma ressalva. Mas quem não concordar comigo está ferrado. Foi mais ou menos o que ele disse há poucos dias numa entrevista. Ele disse o seguinte: olha, aqueles que forem pelo agronegócio, aqueles que forem que não politizarem, aqueles que não sei o quê, vão estar comigo, mais ou menos assim. Traduzindo o que ele disse é o seguinte: quem concordar com o PT, quem concordar com o nosso governo, beleza. Quem não concordar está no sal, né? E depois ele falou aqui com a ProSoja, mais ou menos assim, faz sempre a ressalva, né? Gente, pacificar significa eu me colocar no lugar do outro e dizer, olha, vamos trabalhar junto, acabou, passou a eleição, não tem mais lados. Não tem isso. O PT continua no palanque e ele continua porque ele está assim. Não é que ele quer ter um palanque, não. Ele quer destruir o outro lado. Então, eles continuam com o discurso. O próprio Lula, esses dias, voltou a chamar o agronegócio. O próprio Fávaro também, rotular o agronegócio, disse que o agronegócio queria passar boiada. Eles fazem aquela ressalva. Os bons agricultores, não sei o quê. Nada, ele quer atacar o agronegócio. Porque o Fávaro mesmo, o Fávaro sabe. O Fávaro é daqui de Mato Grosso. O Fávaro foi da ProSoja. O Fávaro sabe que, principalmente o Mato Grosso, Márcia, tirando as cidades que agride bastante o meio ambiente, tirando pontuais desmatamentos, pontuais coisas em garimpos, os quais a SEMA e o IBAMA batem e combatem muito bem, a grande e maioria esmagadora do agronegócio mato-grossense, ele não polui, ele não agride o meio ambiente. Por quê? Porque ele tem interesse em vender, não é nem porque ele queira ser tão ambientalista, é porque ele tem interesse em vender o produto dele e ele sabe que ele vai ter problema se ele for um degradador do meio ambiente. Então, quando você vai nessas fazendas, e o Fávaro conhece quase todas elas. Sim. Olha, é perfeito, Márcia. Eu até convido você a uma hora, faça isso. Vá visitar uma fazenda dessas uma hora. Você vai ver que a parte trabalhista é perfeita. A casa dos trabalhadores,
onde eles moram, é igual classe média de alguns condomínios, classe média alta. A parte da cozinha, a cozinha é melhor do que de alguns hotéis. E a parte ambiental, eles cuidam como ninguém. Aí, o que acontece? Devem dizer que o agricultor está querendo passar boiada? É um absurdo. É querer fazer discurso para agradar o PT. Então, aí eu fecho a pergunta que você fez. Isso é querer pacificar? Não. Quando ele diz isso é uma facada no peito daquele cara que gastou milhões, porque é milhões isso, daquele cara que gastou milhões para poder se adequar, às vezes, a regras bizarras da nossa legislação, porque a nossa legislação é a mais draconiana do mundo. Tem coisas importantes, mas tem cada coisa besta que não precisava, que custa muito caro, mas não tinha que fazer. Mas os caras se adequam. Então, não estão querendo pacificar. Deputado, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, né? Agora em fevereiro, os novos deputados e senadores aí tomam posse, né? O senhor foi reeleito, continua na Câmara Federal. O que a gente pode esperar da sua atuação aí nessa nova legislatura e sua avaliação aí de como ficam os que eram os aliados, né, à direita? Eu era vice-líder do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, a gente tinha uma atuação de defesa do estado de Mato Grosso, a gente tinha um cartucho maior, porque podia, eventualmente, em várias coisas, e eu pude, em várias coisas, falar direto com o ministro, falar direto com o presidente, coisas que se resolviam sem... E agora não, agora a gente não tem esse espaço, né? Mas a gente vai ter espaço também para defender o estado em outras coisas, e agora a gente tem uma tarefa maior de qualquer coisa, do que a ponte, do que asfalto, que é defender o nosso estilo de vida do brasileiro, que é defender a nossa liberdade, que é a coisa mais importante, defender os nossos filhos, enfim, defender o futuro do nosso estado. Defender o desenvolvimento do Mato Grosso, porque você veja só, nós temos uma Ferrogrão, Márcia, que ela é muito importante para o Mato Grosso. Ela baixa em 40% o frete, e isso torna os nossos produtos extremamente competitivos. Você veja que uma carga de milho que é colhida em Sorriso, ela chega em Santa Catarina pelo dobro do preço. Ou seja, você planta uma carreta de milho e você tem que plantar outra para pagar o frete. Então, essa Ferrogrão é muito importante para o estado de Mato Grosso, mas ela está emperrada lá na gaveta do ministro Alexandre de Moraes. Então, são coisas que a gente tem que desemperrar, tem que ir para cima com tudo. Então, nós vamos ter um mandato muito desafiador, porque, além de você fazer esse enfrentamento, além de você ter que defender os interesses do Estado, a gente tem que defender coisas que a gente nunca precisou defender, porque a gente achava que estava garantido na Constituição. Nesse momento, quem fala o que pensa, quem escreve o que pensa, está correndo risco. Então, eu vou ter esse papel também lá. E mais, além disso, cuidar para não ser preso, né? Porque, nesse momento, todos esses congressistas, eu tenho conversado com Bia Kiss, com o Gustavo Gaia, que foi reeleito, com o Rodolfo, com o Príncipe, com o Ricardo Salles, com tantos outros, eu tenho dito o seguinte: olha, nós precisamos aqui saber que nós somos presos em potenciais, porque o Lula, ele domina o STF, o Senado, que era para fazer, que é o antídoto para proteger o equilíbrio dos poderes, não está fazendo isso e não vai fazer. Então nós temos que saber que nós estamos num campo aberto onde o governo tem vários snipers. Então esse é o modelo, Márcia, e o cenário que nos espera nesse momento. Agora, eu posso prometer aos mato-grossenses o seguinte: muita ponderação, e às vezes as pessoas falam, não, Medeiros não é ponderado porque eu vou enfrentar. Não, eu pondero muito, eu procuro estudar muito. Agora, quando eu vou para cima de uma questão, eu vou com tudo. Por quê? Porque os nossos adversários, eles não vêm eles não entram numa jogada
eles só entram de sola e com as travas da chuteira. Então, o nosso lado tem que ir com tudo mesmo. Então, eu não douro a pílula para esse povo, porque eu os conheço. Eu sei que eu passei na faculdade com 19 anos, a gente chegava lá e eles nos doutrinavam. E a grande vantagem também, eu posso ter uma vantagem nesse sentido, é que eles não evoluíram. Eles continuam com as mesmas jogadinhas e eles não me pegam. Eles não me pegam. Mas, infelizmente, para a grande maioria da população brasileira, é novo. Tudo isso aí que eles apresentam é novo. É isso que os novos parlamentares que estão entrando vão enfrentar. Eu tenho dito, gente, eu vejo muita quisilinha, às vezes, dentro da direita. Eu falo, gente, esqueça, seu inimigo não está aqui dentro. Seu adversário não está aqui dentro. Seu desafio é lá. E os seus protegidos são muitos. Além de defender o Estado de Mato Grosso, o Estado a qual você pertence, você vai ter que defender agora o país inteiro. Cada deputado agora se tornou um representante do país inteiro, porque as pautas que vai ter que defender são pautas totalmente de interesse de cada brasileiro. Porque o artigo 5º da Constituição foi varrido, o Código de Processo Penal foi varrido, e nós precisamos restabelecer esses remédios jurídicos sob pena do tecido social se rasgar. E no momento que o tecido social se rasga, acontece esse tipo de barbárie. Então, esse é o desafio que nós temos. Além de ter que defender os nossos estados, temos que defender os direitos que nós perdemos nesse momento. A gente espera que não ocorra aí outros atos como esses, ou tenhamos aí outras barbáries, como o senhor colocou aí, né? E até consequências piores, né? A gente espera que tenhamos aí a ordem, né? Manifestações pacíficas, esperamos que tenhamos realmente uma mais tranquilidade, mais paz no Brasil nesses próximos anos, né, deputado? É o que a gente espera, Márcia. Agora, eles estão agindo totalmente ao contrário do senso, porque ao invés deles trazerem essas pessoas para si, eles estão jogando essas pessoas na marginalidade, e aí, a partir do momento que um cidadão ele se sente na marginalidade, e a partir do momento que todos os outros que se identificam com ele se sentem marginal, o que é que vai acontecer nesse país? Um lado vai se sublevar sobre o outro. Então, eles estão levando o Brasil a uma guerra civil. Ontem, um insano, eu inclusive reclamei com o presidente Arthur Lira. Falei, pelo amor de Deus, o que é isso? Num momento difícil desse, assim que teve a conflagração lá, o André Janones foi para as redes dizer que preferia uma guerra civil a uma ditadura, e que estava conclamando aos petistas o negócio para fazer uma manifestação. E, de fato, ontem teve uma manifestação. Eu falei, isso é momento deles convocarem o lado deles para fazer uma manifestação? Ou seja, eles estão querendo guerra. E vão acabar... Diz que é o seguinte, quem estoca vento, né, colhe tempestade, né? E eles são bons estocadores de vento. Esse é o momento de plantar calmaria, né, deputado? Não? Exatamente, exatamente. Eles estão no governo, eles ganharam. Eles deviam chegar e falar, gente, agronegócio, olha, acabou. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eles não, eles provocaram o agronegócio. Eles querem causar uma situação dessa, Márcia. Por quê? Porque vai justificar o uso da força. Você está entendendo? É isso que eles querem. Eles fizeram esse negócio agora para quê? Porque justifica o uso da lei sobre esse povo. Porque aquele povo quieto lá não tinha como agir sobre eles. Mas eles querem agora, eles vão dar um jeito de provocar a situação para que a população brasileira se revolte. Porque no momento que a população brasileira se revoltar, aí eles podem usar a força de quem? Do exército, de todo mundo, para dominar com a força. Porque eles vão usar a forma de dizer que são terroristas, vão rotular todo mundo, e todo mundo, não importa se for a maioria da população, vão estar rotulados, mas eles vão estar, eles são os bons, eles vão estar defendendo a democracia. O PT quer o caos.
Deputado, desejamos aí sorte nessa nova legislatura, né? Ainda não tomaram posse aí, mas a nova legislatura, os novos deputados parlamentares, mas já vão entrar nesse clima aí, né, acirrado, e a gente espera aí que possamos ter aí uma melhor condução, uma condução mais pacífica nesses próximos meses, nesses próximos anos, né? Quero agradecer a sua entrevista, deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Olha, eu agradeço muito o espaço, eu torço muito e verdadeiramente torço para que nada do que eu disse aqui venha a acontecer, mas infelizmente boa parte do que eu tinha previsto antes já está acontecendo, e o PT é extremamente previsível. Às vezes as pessoas pensam, Medeiros, você tem implicação contra o PT? Não, eu só precifico o PT. Então, eu quero dizer aos mato-grossenses o seguinte, eu faço aqui o compromisso que eu sempre fiz, de trabalhar muito, de ser aguerrido, de ser estudioso para defender o nosso Estado, defender o Brasil e, acima de tudo, de não me vender, de não falar uma coisa e ir lá fazer outra. E aí eu peço para cada mato-grossense, converse com os nossos senadores, peça o voto aberto nessa eleição. Nós temos Margarete, nós temos senador Hélito Fagundes e nós temos senador Jaime Campos. Talvez eles não tenham compreendido ainda. O senador Pacheco é uma ótima pessoa, mas nesse momento, tudo que está acontecendo nesse país poderia ter sido evitado se ele tivesse dado equilíbrio aos poderes. Então, se nós tivermos um senador ali que coloque um equilíbrio na República, as coisas mudam. E 3 votos de Mato Grosso são muito importantes para mudar o rumo daquela eleição. Então, nós temos 2 candidatos lá, Girão e o Marinho. São 2 turnos. Então, se vocês puderem conversar com esses 3 senadores e convencê-los a votar. O presidente Pacheco já teve a oportunidade dele, respeitamos, mas nós precisamos nesse momento de alguém que dê um equilíbrio e que fique do lado do povo brasileiro, que fique do lado da Constituição. Então, encerro fazendo esse pedido a cada mato-grossense. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, pessoal que nos acompanhou até aqui.